Se a missão se faz cansaço, Jesus convida a descansar. E se a ovelha sem pastor, é necessário delas cuidar. Dai-lhes vós mesmos de comer o meu corpo que se faz pão. De Jesus a seus amigos, partilhar é vocação, partilhar é vocação. E se a hora vai adiantada e despedir-se faz tentação, a nossa fé seja mais forte para servir nossos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer o meu corpo que se faz pão. De Jesus a seus amigos, partilhar é vocação, partilhar é vocação. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta quinta-feira, dia 17 de julho, desta 15ª semana do Tempo Comum. Com muita alegria que nós acolhemos a cada um de vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Sejam bem-vindos a este nosso momento de reflexão, de oração, de intimidade com o Senhor. Aqui nós queremos colocar a vida de nossos irmãos que fazem aniversário e hoje tem um grupo bem grande, viu? José Maria Cruz, Andriele Esperandil, Luiz Bartelli, Josiliane Feller, Lídia Zequel, Sirlene Salomão, Jaquelaine Trindade e Wanda Postai. Todos aqueles que fazem aniversário, queremos rogar e pedir ao bondoso Deus que proteja a cada um de vocês, que derrame abundantes bênçãos sobre a casa, o trabalho, a família, tudo aquilo que cada um, na intimidade do seu coração, eleva à bondade do Senhor. E aqueles também que, porventura, passam por algum tipo de dificuldade de saúde, de relacionamento, algum casal que talvez esteja passando por alguma crise no seu matrimônio, aqui também nós queremos pedir, neste nosso momento de oração, que a bondade do Senhor possa trazer o discernimento e, sobretudo, a força necessária para poder continuar a caminhada. Então assim nós iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia de hoje, meus irmãos, a igreja celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Inácio de Azevedo, Porto, Portugal, 1526, de família ilustre, entrou na Companhia de Jesus em 1548, e foi ordenado sacerdote em 1553. Mais tarde, partiu para o Brasil a fim de se consagrar ao apostolado missionário. Tendo voltado à pátria, conseguiu recrutar numerosos colaboradores para sua obra evangelizadora. Na viagem de regresso, ao largo das Ilhas Canárias, interceptados pelos corsários anticatólicos, no dia 15 de julho de 1570, sofreu martírio. Os 39 companheiros que iam na mesma nau, 31 portugueses e 8 espanhóis, foram também martirizados, no mesmo dia ou no dia seguinte. Foram beatificados pelo Papa Pio IX em 1854. Nesse tempo que nós vivenciamos, sobretudo uma fé às vezes muito acomodada, trazer o exemplo de Inácio de Azevedo e tantos outros homens e mulheres que gastaram a sua vida pela causa do reino, indo além fronteiras, se lançando em regiões desconhecidas para poder pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, deve sem dúvida inspirar também o nosso coração. Então, que exemplo de bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, nós possamos também nos lançar sempre mais ao encontro dos irmãos, proclamando a palavra, anunciando a Cristo ressuscitado. E para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quantos são os momentos da nossa vida que nós colocamos fardos pesados na nossa própria caminhada? Às vezes, nós mesmos nos sabotamos diante do caminho que nos é apresentado. Seja por imposições, seja por coisas às vezes completamente fora da realidade que nós queremos abarcar e tomar para nós como princípio. Às vezes nós não somos misericordiosos conosco mesmo. Fato também que às vezes os outros, nós não somos misericordiosos também com os outros. Quando nós colocamos um fardo pesado, tornando muitas vezes o caminho do irmão, da irmã, impossível. Seguir a Jesus é abrir um caminho de possibilidades. O Evangelho, ele não é impossível de ser vivido. O Evangelho ele deve ser sempre proclamado, anunciado e vivido de modo possível. Por quê, meus irmãos? Porque o caminho ele é feito de altos e baixos. O caminho ele é feito de momentos em que nós vamos estar tranquilos diante de alguma realidade, mas nós vamos também passar por conflitos. Às vezes sejam conflitos pessoais, às vezes conflitos comunitários, às vezes conflitos com coisas que muitas vezes nós nem sequer imaginávamos em algum momento da vida passar, mas os conflitos e as instabilidades da vida fazem parte. A questão é como que nós estamos dispostos a seguir diante dessa dificuldade. Porque veja, aqui Jesus está falando para dar a cada um de nós o descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre os pesos dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Então, se tem uma coisa que eu gostaria muito de falar ao coração de vocês no dia de hoje, não acredite em quem fala em Jesus como um peso. Não acredite em quem fala em Jesus como se fosse algo quase como que intransponível. Não ouçam essas pessoas. Jesus mesmo se apresenta como aquele que é o lugar oportuno do descanso, o lugar do aconchego e o lugar onde nós vamos recuperar as nossas forças. Será que a nossa vida de comunidade tem manifestado isso? Será que na nossa vivência de família, quando um filho, quando o marido, quando a esposa está passando por algum tipo de dificuldade, nós estamos sendo sensíveis a ponto de dar descanso para que a pessoa possa se refazer? Sem descanso, meus irmãos, o caminho ele vai se tornar quase como que um vale sombrio que não vai fazer ninguém crescer. O caminho ele comporta sim momentos de dificuldade, mas o caminho sem dúvida ele é possível, meus irmãos. Então no dia de hoje eu gostaria muito que nós guardássemos em nosso coração. Jesus nos apresenta sempre um caminho de possibilidades. Nunca um caminho impossível de ser realizado. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que nos chama vai com a gente. Então, se nós estamos, enquanto homens e mulheres peregrinos nesta terra, peregrinos de esperança, sem dúvida alguma, o mesmo Senhor, peregrino, que caminhou por esta terra, trabalhou com mãos humanas, promoveu a igualdade, a justiça entre os povos, sem dúvida alguma vai ao nosso lado. E por diversas vezes, digo, é claro, também por experiência própria, muitas são as vezes em que o Senhor nos carrega no colo. Então, às vezes, o peso ele é algo que nós temos aqui na nossa mente. Ou, às vezes, nós carregamos sentimentos que pesam aqui no nosso coração. Mas uma só, sem dúvida alguma, é a presença que nos faz seguir, Cristo mesmo. Então, que assim possa ser, meus amados, e tenhamos no dia de hoje a possibilidade também, se possível, de parar para descansar. A gente para descansar, sabe por quê? Para não desistir do caminho. Então, nada de achar que você precisa fazer tudo sempre a tempo e a ordem. O descanso também faz parte, sobretudo quando a gente para poder descansar na presença do Senhor, como nós fazemos aqui todos os dias no início da nossa manhã. Então, que a bondade de Deus nos ajude e que, por intercessão do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, nós sejamos esses homens e mulheres, companheiros de caminhada do Senhor, e que nós possamos anunciar esse caminho repleto de possibilidades e, sobretudo, também
de crescimento humano e espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você uma excelente quinta-feira. Com a graça de Deus, amanhã pela manhã, aqui estaremos com mais uma Comunidade em Oração. Um forte abraço e fiquem com Deus. A quem duvida do seu pouco, Jesus pergunta: o que tens, vai ver. Então responda: Senhor, este pouco, partilhando tu fazes crescer. Dai-lhes vós mesmos de comer o meu corpo que se faz pão. De Jesus a seus amigos, partilhar é vocação, partilhar é vocação. E se ainda hoje nós repetimos aqueles gestos que fez o Senhor, não haverá mais fome e sede, nosso batismo terá seu valor. Dai-lhes vós mesmos de comer o meu corpo que se faz pão. De Jesus a seus amigos, partilhar é vocação, partilhar é vocação.